Alvo Percival Wulfric Brian Dumbledore, o bruxo mais poderoso de todos os tempos. Fala galera, esse é um vídeo falando sobre Dumbledore, um dos personagens mais famosos e queridos de Harry Potter, e como ele se tornou esse bruxo formidável que conhecemos. Fica no vídeo que eu vou te contar tudo sobre ele. Esse é o canal iGeek. Filho de Percival e Kendra Dumbledore e irmão de Ariana e Aberforth, Alvo sempre se destacou no mundo bruxo. Mesmo em Hogwarts, ele já se correspondia com grandes nomes da magia, como Bathilda Bagshot e Nicolau Flamel. Tido como o melhor aluno a frequentar Hogwarts, mesmo diante a tantos elogios, Alvo nunca desmereceu ninguém, nem mesmo deixou que isso subisse a sua cabeça. Ele sempre estudou e se aperfeiçoou, se tornando no fim um dos maiores bruxos de todos os tempos. Dumbledore, ainda em Hogwarts, tinha vários planos de rodar o mundo após terminar os seus estudos. Ele, junto de seu amigo mais próximo até então, Eliphas Doge, iriam se aventurar ao redor do mundo após o seu 7º ano. Eliphas, próximo como era de Dumbledore, até mesmo escreveu seu obituário e em suas palavras, Alvo Dumbledore jamais demonstrava orgulho ou vaidade, sempre encontrava a quem elogiar em qualquer pessoa, por mais insignificante ou miserável que fosse, e acredito que as perdas que sofreu na juventude o dotaram de grande humanidade e solidariedade. Sentirei saudade de sua amizade, mais do que poderia reconhecer, mas a minha perda é desprezível se a compararmos ao do mundo dos bruxos. É indiscutível que ele foi o mais inspirado e o mais querido diretor de Hogwarts. Ele morreu como viveu, sempre trabalhando para o bem maior, e até a sua hora final tão disposto a estender a mão ao garotinho com varíola de dragão quanto no dia em que o conheci. Sabemos que Eliphas era um pouco puxa-saco do Dumbledore, mas realmente Dumbledore foi um grande bruxo. Alvo e Eliphas nunca chegaram a viajar, pois a morte de Kendra fez com que Dumbledore se tornasse o chefe da família e tivesse que cuidar de sua irmã mais nova, Ariana. É nesse momento da vida de Dumbledore que ele conhece Gellert Grindelwald, considerado o maior bruxo das trevas de todos os tempos, até que Voldemort usurpasse esse posto. Juntos, Grindelwald e Alvo planejaram até mesmo a subjugação dos trouxas ante a raça bruxa, para que esses nunca mais precisassem se esconder na sombra, condenados à clandestinidade. Os bruxos superiores aos trouxas deveriam se orgulhar disso e não se esconder. Tudo isso seria feito pelo bem maior. Os dois, muito inteligentes e estudiosos como eram no ramo da magia, já conheciam a existência das Relíquias da Morte. Dessa, cada um dos dois queriam duas. Dumbledore queria a Pedra da Ressurreição para rever seus entes queridos e a Capa da Invisibilidade para Ariana, para que ela pudesse sempre estar com ele mesmo que invisível. Já Grindelwald queria a Varinha das Varinhas e a Pedra da Ressurreição, essa última para que ele pudesse criar um exército de Ínferes. Essa amizade chegou ao fim no dia em que Grindelwald atacou Aberforth com a maldição Cruciatus, fazendo com que Alvo começasse a duelar com ele. Duelo esse que trouxe mais uma perda a Alvo, a morte de Ariana, atingida por um feitiço de uma das 3 varinhas que até hoje ninguém sabe de qual partiu. Após Grindelwald tocar o terror na Europa durante anos, em 1945, em um duelo entre ele e Dumbledore, que mais tarde ficou conhecido como o maior duelo que o mundo bruxo já viu, Dumbledore o derrotou. Mesmo Grindelwald possuindo a Varinha das Varinhas, a Varinha do Destino, a varinha mais poderosa de todos os tempos. Décadas após esses acontecimentos, vemos o último duelo de Dumbledore na Batalha dos Ministérios, no 5º ano de Harry Potter, na escola de Hogwarts. Dumbledore, entre ação, faz a limpa, prendendo vários comensais da morte em sua chegada ao Ministério e travando um duelo contra Voldemort. O próprio Voldemort pergunta o que houve com Dumbledore, que não estava tentando matá-lo aquela noite, ao que Dumbledore responde que existe mais de uma maneira de se acabar com um homem. Nesse duelo, Alvo se mostrava superior ao Tom, mesmo estando com seus 115 anos. E ouso dizer que só não derrotou Voldemort ali mesmo, pois sabia que não era possível matá-lo. Havia anos que ele desconfiava que Voldemort tinha usado alguma magia das trevas poderosa que o impediria de morrer. Ele só não sabia qual até então. Dumbledore morreu no ano de 1996, morto por Severus Snape, a pedido dele próprio, já que ele havia sido pego por uma maldição e já estava com seus dias contados, tendo pouco tempo de vida. Para Dumbledore, a morte dele pelas mãos de Snape faria com que qualquer dúvida da lealdade dele, de Snape, pelo Voldemort desaparecesse, mesmo entre os outros comensais da morte. Voltando um pouco e falando um pouco sobre a maldição que afligira Dumbledore, vemos como o bruxo mais poderoso de todos os tempos ainda assim era humano.
Dumbledore, vasculhando o passado de Voldemort, descobriu a casa que a mãe do Tom morava, com o pai dela e o irmão. Nos escombros do que fora a casa dos Gaunt, Alvo encontrou um anel, vendo que a pedra que estava no anel era a então Pedra da Ressurreição, uma das relíquias da morte. Em um momento de devaneio, na esperança de rever seus pais e sua irmã, ele agarrou o anel que havia sido transformado em uma Horcrux e havia sido amaldiçoado por Voldemort. Vendo a maldição tomando seu braço, ele ainda consegue aparatar para Hogsmeade e ir até Snape, que o preparou uma poção, mas que não traria uma cura, mas sim daria mais tempo de vida a ele, em torno de 1 ano. E é aí que Alvo bola o seu plano para o Snape. Então vemos que a morte de Dumbledore, né, foi causada por a própria humanidade dele. Como esse é o legal de Harry Potter. Mesmo um bruxo poderoso como um Dumbledore, ele era humano. Então traz aquela humanidade para si só. Ele era um bruxo triste, ele era um ser humano triste. Ele sempre lamentou a morte dos seus entes queridos e sempre se culpou pela morte de Ariana. Até então, ele nunca confrontara Grindelwald, como ele diz naqueles últimos capítulos de Harry Potter e as Relíquias da Morte, intitulado King's Cross, se eu não me engano. Ele conta pro Harry que ele demorou confrontar o Grindelwald porque ele temia saber de qual varinha tinha partido o feitiço que matara Ariana. Mas e aí, pessoal? Essa é a história de Dumbledore. Vocês gostaram do vídeo? O que vocês acham da história dele? Na opinião de vocês, ele também é um bruxo mais formidável que já existiu? Comentem aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrevam no canal e até a próxima. E tchau!